Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. Na aula de ciências de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos poríferos, quinidários, platelmintos e nematelmintos, que são filos que compõem aí o reino Animalia, tá? Esse conteúdo ele está no capítulo 16 e 17 do livro de ciências de vocês, da página 202 a 224, tá? Então, como eu falei para vocês, esses filos que nós vamos estudar hoje, eles compõem aí o reino animal. E ao todo, hoje nós vamos estudar 4. Ver um pouco das características e reprodução de cada um deles. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre os poríferos. Os poríferos, eles são sésseis, ou seja, eles são fixos ao solo, tá? Como aqui na imagem. Eles não vão possuir tecidos nem boca. E eles são exclusivamente de ambiente marinhos, tá? Dos poríferos, a espécie que nós conhecemos aí, que é mais conhecida, são as esponjas. E ela pode se reproduzir tanto de forma assexuada, como de forma sexuada, tá? Então, na forma assexuada, vai ter uma esponja, essa esponja ela vai gerar um broto. Esse broto, ao se fixar no substrato, gera uma nova esponja. E na forma sexuada, na reprodução sexuada, vai existir aí o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. O masculino ele vai liberar os seus espermatozoides, que vai fecundar aí na fêmea, que vai liberar uma larva, e essa larva vai gerar uma nova esponja, tá? Na estrutura corporal dos poríferos, das esponjas, ela vai ser composta por coanócitos, que é responsável pela digestão intracelular, o amebócito, que é a forma gameta, o pinacócito, que é o revestimento que reveste aí toda a estrutura da esponja, e por fim a espícula, que tem a função de sustentação, tá? As esponjas elas podem se apresentar de diversas formas e tamanhos, e também se apresentar aí em formas de colônias, tá? Na ecologia das esponjas, elas vão ter relações ecológicas com outros animais, pois elas vão servir de casas para pequenos camarões e peixes que estão aí fugindo de predadores. Então, elas têm aí relações ecológicas e também vivem os habitats delas vão variar entre a zona costeira até a profundidade aí dos mares, tá? E elas podem se apresentar, como eu falei para vocês, de diversas formas, como aqui nas imagens, tá? Aqui são imagens de esponjas, tá? Que elas são fixas, tá? No substrato. E elas se apresentam assim de diversas formas. Agora nós vamos iniciar falando sobre os quinidários. Nos quinidários, a espécie mais conhecida são as medusas, tá? Essa espécie ela tem a característica de apresentar tecidos. Então, ela já difere aí dos poríferos, pois os poríferos não apresentam tecidos, já nos quinidários vai ser um filo que apresenta tecidos. Não tem órgãos verdadeiros. O tubo digestivo dessas espécies, desse filo, é incompleto. Eles podem se apresentar livres ou sésseis, ou seja, podem ser livres aí na água ou fixo em substrato, no solo. E eles podem ser presentes aí em ambientes marinhos ou em ambientes de água doce, tá? Sua reprodução ela pode ocorrer também de forma assexuada e de forma sexuada. A maioria dos quinidários eles são dioicos, ou seja, eles apresentam a estrutura masculina e feminina no mesmo tempo. Mas tem algumas espécies que não têm e elas vão se reproduzir na forma sexuada e assexuada, tá? Na forma assexuada, ela gera um broto, tá? Ela gera aí um espinho, e esse espinho, ele vai se fixar no substrato, gerando um novo quinidário, tá? E na fase sexuada, tá? Vão ter uma medusa feminina e uma medusa masculina, que vão realizar aí a formação aí das suas trocas de gametas, formando um zigoto, e esse zigoto posteriormente vai se desenvolver, formando uma plânula. Essa plânula vai se fixar no solo, formando um pólipo, e esse pólipo vai se desenvolver, formando
um novo quinidário, tá? E depois uma nova medusa. E agora vamos falar sobre os platelmintos, suas características. Os platelmintos, eles se reproduzem de forma assexuada e sexuada, tá? De espécies mais conhecidas, nós vamos ter a planária, que é essa espécie aqui da imagem, ó, acredito que a maioria de vocês já viram. E os platelmintos na reprodução assexuada pode ocorrer por regeneração, ou seja, se ele for fragmentado, essa planária, por exemplo, ela vai se regenerar e cada parte de sua fragmentação vai gerar uma nova planária, tá? Uma nova espécie. Então, se ela se fragmentar em duas partes, ela vai gerar duas planárias. Já na reprodução sexuada, ela ocorre na forma cruzada e na fecundação interna, tá? Então, na forma de fecundação interna, elas vão se postular desta forma aqui, realizando aí a troca do seu material, do seu gameta, gerando uma nova planária. De características, eles vão ser triploblastos, apresentar mesoderme, apresentam órgãos verdadeiros, tá? Nesse filo, e eles não têm celoma, tá? Essas são as características dos platelmintos. Com relação às doenças, tá? E que eles podem causar na saúde dos seres humanos, nós vamos ter as esquistossomose, que nós também conhecemos como barriga d'água. Os principais sintomas dessa doença vão ser a anemia e inflamação do tubo digestório, e o contágio se dá por conta das larvas na água contaminada, tá? Então, essas larvas, elas contaminam a água, e quando o ser humano ingere essa água aí, ele acaba se infectando, se contaminando. Há outro tipo de doença aí causada pelos platelmintos, vão ser a teníase. A teníase, ela é causada pela tênia, tá? O principal sintoma dessa doença vai ser a fome exagerada, falta de apetite, causando aí a desnutrição. Também pode causar vômito, cansaço e diarreia. O contato se dá pela ingestão da larva, tá? Na forma de cisto, em carne mal cozida, tá? Então, essa doença, ela é causada aí pela ingestão dessa larva, dessa tênia, em carnes que são mal cozidas, tá? E para finalizar, nós vamos falar sobre os nematelmintos. Os nematelmintos, eles têm como característica ser cilindros de corpo liso e não segmentado, tá? Então, eles são todos lisos, como aqui na imagem, ó. Eles vão ter protostômios e têm simetria bilateral. Eles podem se apresentar de vida livre ou vão ser parasitas, tá? Sobre a reprodução dos nematelmintos, eles se reproduzem de forma sexuada, monoica ou dioica, com desenvolvimento direto ou indireto. Sobre a espécie feminina e masculina dos nematelmintos, tá? O macho, ele vai ter aí uma estrutura aí menor que a fêmea, tá? E eles têm aí a presença de boca e de ânus, tá? Então, os nematelmintos, eles apresentam basicamente essa característica aí na sua formação, tá, pessoal? E sobre as doenças causadas pelos nematelmintos, nós vamos ter a ascariadise, ascariadise, e essa doença, ela causa dor de barriga, diarreia, náusea e falta de apetite. E de contágio, nós vamos ter a ingestão de alimentos ou águas contaminadas por ovos desse parasita, tá? Então, também se dá por alimento ou ingestão de água contaminada, tá? E por fim, a doença conhecida por amarelão.
que é uma doença que causa uma anemia intensa, por isso o nome amarelão, por dar essa característica amarelada à pele. E seu contágio se dá por conta das larvas que vão contaminar o solo, e aí o indivíduo pisa nesse solo contaminado, entra em contato com esse solo e acaba se infectando e ficando doente, tá? Sobre os aspectos ecológicos dos platelmintos e nematelmintos, eles são responsáveis por diversas verminoses causadas nos seres humanos, que eu citei até algumas delas para vocês. E algumas espécies de nematelmintos, eles podem parasitar raízes de plantas e provocar também o enfraquecimento, além de causar doenças nos seres humanos. Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de ciências no livro. Vocês vão fazer a atividade do livro nas páginas 211, 212 e 213, sobre os poríferos e quinidários. E vão fazer também a atividade do livro nas páginas 225, 226 e 227, sobre os nematelmintos e platelmintos, tá? E por hoje é só.